Pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema, adivinha, muito importante. O nosso tema de hoje é, anota aí, a fuga de cérebros na sociedade brasileira. Um tema muito interessante e muito marcante para as discussões que envolvem a falta de incentivo à ciência e tecnologia no nosso país e as questões que envolvem o aumento de pesquisadores se destacando fora do Brasil, obviamente pesquisadores brasileiros. Para esse tema especificamente, como tese, eu espero que você afirme e concorde que, de fato, nós temos uma grande fuga de cérebros na sociedade brasileira, o que consiste, sim, um grande problema. É muito interessante que você reconheça o termo. Fuga de cérebros, tradução em inglês seria o brain drain, ela ocorre quando as pessoas literalmente saem do país com o intuito de conseguir melhores oportunidades em relação à pesquisa científica, em relação ao campo científico. Essa questão ela é muito problemática no nosso país e nós temos vários argumentos para discutir sobre essa questão. Em primeiro lugar, você pode falar sobre a questão da falta de recursos na educação brasileira. Como no nosso país nós temos a educação com pouquíssimos recursos, é muito comum que as pessoas não se interessem pela pesquisa científica. Inclusive, é muito comum que elas não se interessem pelo próprio ambiente educacional. Por quê? Porque o ambiente educacional ele acaba sendo um ambiente muito precário, muito antiquado. E muitas vezes os indivíduos não querem continuar estudando e muito menos se aprofundar em pesquisas científicas. Você pode comentar também sobre a falta de investimento no ensino superior. E aí você está pensando, por exemplo, em laboratórios, em cursos de mestrado, doutorado, nas mais diversas especializações, o que nós sabemos que também é um grande problema. Nós temos pessoas que vivem por conta de mestrado e doutorado que recebiam bolsas, mas que muitas dessas bolsas foram retiradas pelo próprio governo federal, o que é uma situação muito preocupante, porque muitos indivíduos têm os seus trabalhos interrompidos. E aí nós sabemos que, como consequência desse processo, muitas das pessoas que têm oportunidades fora do Brasil vão aproveitar essas oportunidades para tentar fazer um projeto de pesquisa legal para desenvolver um estudo científico interessante, o que nós sabemos que é algo extremamente problemático. Uma consequência importante que você poderia colocar na sua argumentação são os impactos futuros relacionados ao mercado de trabalho. Quando nós temos uma grande fuga de cérebros e muitos indivíduos promissores que acabam saindo do nosso país, a gente acaba perdendo muito da mão de obra especializada, principalmente na área de ciência e tecnologia. E aí o Brasil vai acabar precisando de importar essa mão de obra ou até mesmo ele vai ter que comprar produtos desenvolvidos em outros países. Você pode citar, por exemplo, o caso da Daniela Ferreira. Daniela Ferreira, uma mulher brasileira que está liderando os estudos da vacina de Oxford, que é uma vacina que está sendo desenvolvida lá fora e que certamente o Brasil vai precisar no futuro de importar essa vacina. E se ela estivesse aqui? E se ela estivesse conseguindo desenvolver de fato pesquisas no nosso país? Será que essa situação seria diferente? Com certeza, sim. Você pode comentar no seu texto sobre o artigo 205 da Constituição Brasileira, que entraria para nós como repertório sociocultural. O artigo 205, ele fala sobre educação e ele afirma que a educação no Brasil, ela deveria oferecer, de fato, a plena formação para o mercado de trabalho, a cidadania e a formação do indivíduo. Mas se nós temos uma educação que não trabalha diretamente com a pesquisa científica, que não trabalha claramente com a possibilidade do indivíduo se formar na carreira acadêmica, a gente perde grande parte do que é prometido na Constituição nesse artigo. Você pode comentar também do Paulo Freire. Paulo Freire fala muito sobre educação transformadora e pode entrar como repertório para nós.
Quando a gente não tem esse incentivo à pesquisa científica, quando a gente não tem esse incentivo à área acadêmica de fato, a educação ela passa a ter uma transformação muito menor do que ela poderia ter e do que ela poderia oferecer na vida dos indivíduos, o que nós sabemos que é um grande problema. Mesmo que a Constituição brasileira, no artigo 218, afirme que nós teremos no nosso país um grande investimento em pesquisa e na ciência e tecnologia, algo que na prática não tem acontecido. E nós sabemos sim que essa situação é um grande problema, que é algo extremamente desafiador. Pensando em todos esses processos, só nos restam, claro, propostas de intervenção. O que a gente precisa de fazer então para tentar solucionar essa questão? Em primeiro lugar, é muito importante que o Ministério da Educação busque estratégias para incentivar a pesquisa científica desde o ambiente escolar. É muito importante que os alunos durante o ensino fundamental e durante o ensino médio adquiram esse interesse por pesquisa. Para isso, é muito importante que sejam criados concursos com premiações para os jovens que desenvolverem projetos de pesquisa, principalmente estudantes da rede pública que muitas vezes não têm uma grande oportunidade nesse aspecto, para que seja possível, posteriormente, essas pessoas desenvolverem outros projetos no nosso país. Mas, claro, para isso a gente precisa da nossa segunda proposta de intervenção, também do Ministério da Educação, que seria aumentar o investimento nas universidades, aumentar o investimento no ensino superior, oferecendo, por exemplo, laboratórios mais equipados, oferecendo maior número de bolsas de estudo, tanto para o mestrado quanto para o doutorado nas universidades, para que as pessoas adquiram também um maior interesse por essa formação. Por último, você colocaria o próprio Ministério da Educação oferecendo também propagandas que incentivem a pesquisa científica no nosso país, mostrando quais seriam os benefícios desse processo para que a população se sinta de fato imbuída desse propósito, o que seria algo muito importante. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar aí no joinha, também inscreva-se no canal, clique no sininho para as notificações e se você quiser sugerir um novo tema aqui no canal, fique à vontade e mande para nós nos comentários. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!